Então vamos lá, pessoal. Algumas perguntas que os operadores sempre nos fazem, eu listei aqui e a gente vai fazer esse bate-bola com o Manuel Senra para poder tirar as dúvidas que normalmente a gente é perguntado sobre elas. Por exemplo, qual o horário de vazão máxima de uma ET e por que tem esse horário de vazão máxima? O horário de vazão máximo numa ET aqui no Brasil situa-se entre meio-dia e 4 horas da tarde. E esse incremento de vazão se dá devido à lavagem dos apetrechos de restaurantes das casas após o almoço. E quando o esgoto chega na estação, chega nesses picos de vazão. Costuma haver um pico de vazão também à noite, lá pelas 8, 9 horas, um pequeno pico, devido aos banhos do pessoal que chegou nas casas. Tá. Uma pergunta que outro dia me fizeram, nós sabemos que as lagoas de estabilização, elas são construídas e o lodo fica lá por longos anos. Como que eu sei que está na hora de retirar esse lodo e como se retira esse lodo de uma lagoa de estabilização? O lodo sedimentado nas lagoas de estabilização pode ser medido através de batimetria. E a remoção desse lodo é feita estacionando ao lado dessas lagoas um caminhão que contém uma centrífuga em cima. O lodo é desidratado, a água da desidratação retorna para dentro da lagoa. Quanto ao tratamento preliminar, todas as ETs têm esse tratamento preliminar. E a gente sabe que a grade e o desarenador fazem parte. Como que o operador sabe que o desarenador está funcionando bem? Bom, o tratamento preliminar é bom que se diga que tem esse nome em qualquer estação do mundo. No Japão, nos Estados Unidos, na França, no Brasil, tratamento preliminar é grade e desarenador. Para saber se o desarenador está funcionando bem, faça uma análise do material removido, dosando-se os sólidos totais fixos e os sólidos totais voláteis. Os sólidos totais fixos têm que estar sempre maior do que os sólidos totais voláteis, porque a areia é um sólido mineral, inorgânico. E o lodo que adere às partículas de areia é o lodo orgânico. Ele tem que estar em menor concentração do que o material inorgânico, que são os sólidos fixos. Tá. O senhor falou sobre as estações compactas, tanto as que são projetadas no escritório, como as são vendidas pelas empresas de equipamento. Existe uma diferença de durabilidade de uma ET compacta feita de fibra para uma feita de aço? Qual que é melhor? Ou... A ET de fibra é menos resistente que a ET de aço, mas dependendo da espessura da parede da fibra, ela pode ser tão resistente como a de aço. Só que as estações de aço têm que ser feitas com um aço especial, normalmente o 314L, que é mais resistente à corrosão. Obrigada. Durante o curso, nós citamos o exemplo que aconteceu na ET Onça, quando estava operando a primeira fase da ET Onça, da chegada de um feto na ET. E a gente não sabia o que fazer. A minha pergunta é, eu preciso de chamar a polícia nesses casos? Quando se chama a polícia ou quando se chama o corpo de bombeiros dentro de uma ET? Toda vez que chegar um feto ficar preso nas grades de uma ET, a polícia tem que ser acionada e fazer um boletim de ocorrência. Qual que é a diferença? Isso os operadores sempre me perguntam, porque são unidades que são utilizadas para tratar o lodo e o lodo fica no fundo, a outro lodo é suspenso. Qual que é a diferença de um adensador para um flotador? E como que é diferente operar essas unidades? Eu opero diferente o adensador, eu opero diferente o flotador? Qual o resultado dos sólidos de cada unidade delas? O flotador é uma unidade de tratamento que serve para concentrar o lodo biológico. Nele é feita a adição de ar dissolvido e o lodo
se levanta e ele é removido por raspadores superficiais, enquanto que o adensador por gravidade ele concentra o lodo do decantador primário. O lodo sedimenta no fundo. A diferença é que um concentra lodo primário anaeróbio e o outro concentra lodo secundário aeróbio. Quando a gente está definindo um projeto básico de uma ET, e nós optamos por lodo ativado, quando eu escolho lodo ativado aeração prolongada e quando eu escolho lodo ativado convencional? O lodo ativado por aeração prolongada, em termos de investimento inicial, é bem mais barato do que o lodo ativado convencional. Porque o lodo ativado convencional, além do tanque de aeração, tem que ter decantador primário, tem que ter adensador de lodo, tem que ter flotador, tem que ter digestor. E no lodo ativado por aeração prolongada, não há nenhuma dessas unidades, mas há maior gasto de energia. Então tem que ser feito um estudo econômico entre o custo, que hoje se chama CAPEX, e o custo operacional, que hoje se chama OPEX. Há que ser feito um estudo econômico desses dois processos. E, no entanto, são processos de tratamento que dão uma eficiência elevada. Dos dois, a oração prolongada ou lodo ativado convencional, dão eficiência em termos de remoção de DBO sólidos suspensos maior do que 90%. Sim. Gostando, pessoal? Vou perguntar uma aqui que quase eu nunca encontrei nos livros, foi só da prática mesmo. Qual é a produção aproximada de biogás por habitante? Nos reatores anaeróbios bem operados, olha o sentido da palavra, bem operados, onde há remoção periódica de escuma, remoção periódica de lodo, a produção de biogás é em torno de 20 litros por habitante por dia. Nos digestores anaeróbios, que recebem lodo ativado concentrado e lodo primário concentrado, ou seja, recebe lodo misto e tem homogenização, essa produção de lodo chega a variar entre 25 a 28 litros de biogás por habitante por dia. Obrigada. Eu sei que nós vamos gravar um novo vídeo, assim como nós gravamos de reatores anaeróbios, a gente vai fazer um de lodos ativados, né, João? E eu gostaria de adiantar uma pergunta, porque estão sempre nos fazendo, como eu sei que eu tenho que retirar o lodo do tanque de aeração? E qual a quantidade de lodo que eu retiro desse tanque de aeração? A retirada de lodo do tanque de aeração está condicionada ao valor do sólido de suspensão que foi projetada a ET. Por exemplo, uma ET que trabalha com 3.000 miligramas por litro de lodo ativado no tanque de aeração. Se esse lodo sobe para 4.000 miligramas por litro, está na hora de retirar essa quantidade de 1.000 miligramas por litro de sólido de suspensão para se voltar ao processo de 3.000 miligramas por litro pelo qual a estação foi projetada. E essa remoção é feita calculando-se a vazão das bombas que manda para o flotador e a concentração desse lodo que está indo para o flotador. Toda ET tem mau cheiro. Quais são as unidades que eu tenho que ter mais cuidados em termos de operação e que eu tenho que ter mais cuidado também para evitar o mau odor? Principalmente as unidades que recebem lodo, que tem lodo. Nos reatores UASB, há a possibilidade de ter maus odores. Nos adensadores de lodo por gravidade, que adensa o lodo primário, há a possibilidade de maus odores. Tanto é que hoje, nos projetos modernos, os adensadores de lodo por gravidade são cobertos para evitar desprendimento de maus odores. E também nos processos de desidratação, se eu encaminhar um lodo ainda não estabilizado para uma centrífuga, poderá haver maus odores na área de desidratação. Especificamente para o operador, quais são as rotinas operacionais que o operador tem que ter em relação ao sistema de tratamento, as rotinas operacionais
no preliminar, no primário. Ele chega numa ET, ele começou a trabalhar agora, o que ele precisa de fazer? Primeiro, o operador tem que ter pleno conhecimento do processo de tratamento que ele está operando. Toda estação tem tratamento preliminar. O operador ele tem que cuidar da remoção dos sólidos das grades, tem que cuidar da operação de remoção de areia dos desarenadores, tem que cuidar da remoção de lodo dos decantadores primários, remoção de lodo dos reatores WASB, e para isso ele tem que ter algum conhecimento de como fazer isso e o que fazer. Por exemplo, quanto que tira de lodo num reator WASB? O operador tem que saber fazer alguns cálculos para chegar a esse volume de retirada de lodo. Ele tem que tomar muito cuidado nos processos anaeróbios, onde há produção de biogás. Não pode, de maneira alguma, fumar junto às unidades de processo anaeróbio, pelo perigo do biogás, que é altamente explosivo. Ele tem que fazer coleta de amostras. Para isso, os laboratórios têm que auxiliá-lo de como coletar e onde coletar essas amostras. Porque uma estação de tratamento de esgoto, para ser bem operada, tem que ter coleta de amostras em vários pontos das unidades de tratamento. Então, o operador tem que saber quando e onde que coleta essas amostras. Então, primeira coisa é entender bem o processo para saber o que ele tem que remover, quando que ele tem que remover e quais as operações que ele tem que mudar se não estiver ocorrendo aquilo previsto no projeto da ET. E esse treinamento dos operadores, como que é dado? Normalmente ele é dado através de uma empresa que tem experiência em operações de tratamento de esgoto. Sim. Muito obrigada. Essas perguntas eu coletei dos operadores que foram fazendo para a gente ao longo do tempo. Espero que tenha ajudado bastante. Muito obrigada pela disponibilidade de responder aqui Estamos com a sempre gente. disponíveis.